Muito bem, como é que você pode levar a sua vida de maneira mais saudável hoje? Tem que fazer essa pergunta todos os dias, viu? Quando você põe o pé no chão, tem gente que antes de pôr o pé no chão já começa fazendo os alongamentos ali na cama. Eu já começo com uma oração pedindo a bênção de Deus para aquele dia, agradecendo pelo descanso da noite. Mas a gente tem que tomar também algumas decisões quanto àquilo que a gente vai comer, quanto àquilo que a gente precisa dizer não, com as nossas relações, enfim, é tudo uma questão de escolha. Hoje eu trouxe para você um verso da Bíblia, Salmos 27:14 diz o seguinte: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. O salmista repete 2 vezes a expressão espere no Senhor. E aí ele diz para a gente ser forte e ter coragem, mas esperar no Senhor é sempre a melhor alternativa que todo ser humano pode ter. Porque a gente pode tentar de muitas maneiras, mas sem a bênção de Deus, sem a direção de Deus, a nossa vida vai ser sempre caos. Então, força hoje, coragem, mas principalmente esperança no Senhor. Doutora Nádia está aqui com a gente vai falar sobre alimentos funcionais para o câncer. E quando a gente está passando por esse problema, sendo você uma pessoa afetada com a doença do câncer, ou você convivendo com alguém que tem câncer, um ente querido, um familiar, a gente sempre tem um momento assim de perda de fé. Quando a gente diz, não adianta nada disso, doutora Nádia, mas depois a gente descobre que sem isso poderia ser muito pior. Exatamente. E sem isso, a recuperação é muito mais lenta, Teru. O câncer é uma doença que assusta, né? Mas é uma doença multifatorial, né? Não é só dos alimentos que vem essa doença. Então, o câncer está associado com pode vir de ordem genética, ele pode vir de alguma exposição tóxica, alguma toxina, algum poluente, algum alimento contaminado, até com plásticos, né, com hospitalatos, enfim. Vem de origem emocional, então já tem vários trabalhos que mostram que pessoas muito estressadas, ou muito nervosas, ou muito tristes, ou muito depressivas, também está associado com alguns tipos de câncer, né? Eu falo para os pacientes, não tem como a gente se enfiar numa bolha e não ter contato com nada. Não tem. Mas é através da alimentação, dos alimentos, que a gente vai conseguir com que o corpo vá combater essas agressões do dia a dia. Agora, você disse, né, doutora, não é só dos alimentos. Eu digo que não são dos produtos alimentícios que vem a saúde, mas vem o câncer. Agora, os alimentos, as frutas, as verduras, especialmente aqueles orgânicos, realmente têm condições de nos ajudar. Vamos falar um pouquinho da função protetora dos alimentos frente ao câncer, doutora? O que acontece, Teru? O tempo inteiro nós estamos renovando essas células. Então, todo dia a gente tem oportunidade de renovar essas células de forma mais saudável. Se a célula vai ser construída e ela não tem todos os nutrientes, ela pode ocorrer uma má formação. E aí é que pode surgir algum tipo de tumor, tá? Resumindo bem a história, né? Mas são agressões que ocorrem nessas células. E quando a gente tem uma boa alimentação, a gente vai ingerir todos os fitoquímicos, os antioxidantes e os nutrientes. Zinco é um alimento antioxidante, né? Um nutriente, um mineral antioxidante. Vitamina C também. Então, todos esses alimentos vão combater essas toxinas inflamatórias. Então, são alterações que ocorrem nessa célula e é produzido interleucina 6, interleucina 1, TNF-alfa, são todas citocinas... doutora, traduz. São todas citocinas inflamatórias que vão agredir o nosso organismo. E através dos nutrientes, a gente bloqueia essas citocinas inflamatórias. Tá. Essa agressão que ocorre nas nossas células. Eu sempre falo, quando eu atendo as crianças, é como se o bandido fosse entrar em casa e o policial estivesse lá com algumas armas. Preparado, né? para atacar. Então, as nossas armas são os alimentos, são esses nutrientes. Quando a gente pensa em câncer, o tempo é fundamental. Quando se descobre um câncer num estágio inicial, a chance de
cura completa são muito maiores. A gente trouxe aqui esses bichinhos engraçados aqui para tentar descontrair um pouquinho. O assunto é pesado, eu sei, mas para tentar descontrair. O câncer tem fases e esses alimentos, eles podem ajudar a gente nessas fases diferentes do câncer, doutora? Em todas as fases, Teru. É claro que é sempre importante a gente trabalhar com prevenção. A prevenção, ela é a melhor coisa que a gente pode fazer. Sem dúvidas. Mas descobrir o câncer, né, começou o tratamento, a boa alimentação vai fazer com que a recuperação seja mais rápida e os sintomas que são sempre, acometem mais o paciente de uma quimioterapia, de uma rádio, é claro que isso é mais individualizado. Tem pacientes que já se sentem mais acamados, sentem mais essas alterações digestivas, essas alterações gastrointestinais. Nádia, eu como, fica pesado, o intestino não está funcionando, o intestino está solto demais. Então, tem essas alterações que é normal devido à medicação, tá? Então, a adequação dos alimentos vai ajudar nisso. Tá. Mas a gente também tem que prestar atenção, Teru, faço aqui um destaque especial para as brássicas, tá? A gente tem que tomar cuidado durante o tratamento do câncer, durante uma químio, uma rádio, e não ingerir um excesso de alimentos que estimulam a desintoxicação do organismo. Por quê? Você mencionou um tipo de alimento, brássicas, que são brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, conhecidas como crucíferas também. Também, tá? Esses alimentos, eles ajudam o organismo a desintoxicar. Mas durante o tratamento do câncer, a gente não quer desintoxicar nada. A gente tem que deixar o medicamento agir. Tá, entendi. Tá? Então, toma cuidado. Pode consumir, mas com moderação. Moderação, tá? Ali uma vez na semana, um desses grupos de alimentos. Tá. Tá? Porque o medicamento, ele tem que agir ali. Será que existem contraindicações além das brássicas para quem está fazendo prevenção do câncer, doutora? Não, as brássicas a gente tem aqui alimentos só durante o positivos, tratamento, né? Mas vamos falar de prevenção. Tá. Existem alimentos mesmo, que são recomendados que seja excluído o consumo. Que alimentos são esses? Bom, o primeiro que eu lembro são os alimentos que têm bastante acrilamida, que é uma substância que é produzida com a fritura, quando a gente eleva o alimento a altas temperaturas. Então, uma fritura, um aquecimento desse alimento por muito tempo, aquele torrado do alimento tem bastante acrilamida. O churrasco tem bastante acrilamida, aquela carne torrada. A fumaça do carvão tem bastante substância carcinogênica. Entendi. Então, às vezes, não é só o alimento que vai ter uma gordura ruim. São o processamento. O processamento e as substâncias carcinogênicas. Que aí eu destaco os óleos, tá? Óleo de soja, óleo de milho, o óleo de girassol, ele vai ter menos. Mas o de soja e o de milho, principalmente o de soja, tem muita substância carcinogênica. Quando eles vão torrar o grão do óleo, para extrair esse óleo, produzem essas substâncias. Ficar de olho, então. Doutora, eu quero saber, por exemplo, há algum tempo atrás, alguns anos, recentemente, foi publicado na nota e até muitos jornais, né, noticiaram que os embutidos tinham substâncias cancerígenas. Essa nota está valendo ainda? Está valendo e sempre valeu, né? É bom que isso saiu com bastante comprovação, com publicações em revistas de bastante nome, né? Que isso traz embasamento para alimentos que a gente já proíbe há muito tempo, que a gente já fala para o paciente, não ingira muito alimento processado, né? E quando a gente fala de embutido, parece que a gente não sabe muito, a gente não dá nome aos bois, doutora. Salsicha, linguiça, presunto e salame. Tá? Quando a gente vai olhar os ingredientes desses alimentos, eles têm uma lista enorme. Isso é um processamento. Falando especificamente da salsicha, a salsicha ela não é feita com a carne do animal. Ela é feita com pele, com vísceras, com excesso de corantes, de conservantes, de acidulante, adjumectante. Então, todo um alimento industrializado ali. Ela vira uma massa, na verdade. Vira uma massa, além dele ser rico em gordura. Se a gente for comparar a quantidade de gordura de uma salsicha para uma maionese, uma colher de sopa de maionese tem uma média de 3 gramas de gordura. Uma salsicha tem 13 gramas de gordura. Não compensa, gente, não compensa. Então, tem que evitar. No salame, até a gente tem leite em pó como ingrediente do salame. Então, todos os alimentos processados, então vai sempre para o mais natural. Tá. Agora, vamos falar dos alimentos protetores. Você já mencionou aqui
uma ressalva quanto ao brócolis, mas eu queria saber dos outros alimentos, câncer de próstata, licopeno, por exemplo, que é a gente nem sabe direito o que é, né? Mas eu falo todo dia pro meu filho, tem que comer. Quando eu falo para ele comer tomate, ele não é fã de tomate, ele fala, mas mãe, na goiaba tem licopeno? Tem! E tem! Então eu quero saber quais são os nutrientes, dá para dizer assim, que realmente são comprovadamente benéficos na proteção e no combate ao câncer, doutora? A gente tem o tomate, que vai ter o licopeno, a melancia, a gente também tem essas substâncias, na goiaba, a cenoura, a gente também tem os carotenoides, que tem essa substância antioxidante, a alicina do alho, o gengibre também tem substâncias anti-inflamatórias maravilhosas, o cacau também vai ter o antioxidante dos flavonoides, das quercetinas que a gente vai ter. Nas uvas a gente também tem bastante desses flavonoides, as uvas vermelhas. Não que a uva verde também não tenha, mas especificamente do flavonoide a uva vermelha tem mais. Toda a parte de feijões também vai ter uma série de nutrientes e a gente também vai ter no feijão um tipo de fibra que vai justamente ajudar nessa fermentação de bactérias. O nosso feijão de cada dia, doutora? O feijão de cada dia. Ajuda nessa fermentação de bactérias que melhora a nossa defesa do sistema imunológico. Isso também está relacionado com câncer. Tá? E o feijão tem que deixar de molho, só lembrando aqui, né, doutora? Sim, deixar de molho por, em média, 8 a 12 horas. Sempre desprezar essa água e cozinhar com uma folhinha de louro, que isso vai ajudar a melhorar a digestão do feijão. Legal. E a gente tem aqui um queridinho agora da moda, que é o açafrão. O açafrão realmente combate o câncer também? Realmente, o açafrão é maravilhoso, né? Tanto antes quanto durante. O açafrão, ele tem bastante curcumina, que é essa substância que vai dar a cor amarelada para o açafrão. E o açafrão, ele tem a capacidade de fazer apoptose, faz morte celular de célula cancerígena. Então, tem muitos trabalhos que mostram que ele reduz o tamanho de tumor. Dá para consumir diariamente? Dá para consumir diariamente. De 1 a 2 colheres de café, então não precisa ser muito. É pouco, Mas no final da preparação, tá? Acabou de preparar o alimento, joga por cima para não aquecer muito e perder as propriedades. Muito legal. Queria saber quais são, se os alimentos que contêm ômega 3 também são protetores ou ajudam a prevenir, doutora? Sim. Estou pensando aqui na linhaça, na chia. Esses alimentos que têm gordura boa, eles também vão fazer parte e não deixar essa gordura ruim ser oxidada, tá? O câncer, ele também está relacionado com excesso de gordura, com essas gorduras ruins, principalmente gordura trans, tá? Então, quando a gente ingere essas gorduras anti-inflamatórias, a gente não deixa essas gorduras ruins serem oxidadas, né? E aí ocorrer esse acúmulo de gordura, né? Agora, se você está assistindo a gente e está aí pensando, caramba, minha alimentação está toda errada, eu gosto de um bifão com gordura, eu gosto de churrasco, cachorro quente todo final de semana. E se você de repente está se despertando para isso agora e sabe quanto é difícil mudar a alimentação, eu queria que você desse, doutora, uma dica de como começar essa mudança, porque todo começo parece que é mais difícil, vai? Se for possível, buscar uma orientação. Se não, procure mudando pequenos pontos na alimentação e sempre procurar olhar aquela alimentação se está saudável. Faça substituições e diminua a quantidade desses alimentos ruins, Teru. Então, se gosta de comer um cachorro quente, procura uma salsicha de peru ou uma salsicha vegetal, né? Tem bastante hoje em dia. Exatamente, são saborosas, são gostosas e acabam sendo saudáveis porque tem uma quantidade de proteína realmente boa, né? E quantidade de fibra. Então, coloca ali uma vez por mês, né? Vai consumir o churrasco, não deixa essa carne ficar muito torrada. Não vai comer o churrasco todo final de semana. E essa mudança pode ser progressiva, né, doutora? Então, de repente, faz essas escolhas, mas vai colocando datas no calendário para, olha, eu vou comer, mas até esse dia aqui, depois eu quero partir para uma outra, né? Não comer mais. Não adianta, tem algumas pessoas que funcionam de forma mais drástica, mas outras diminuem. Só um ponto importante para não esquecer, o churrasco, sempre acrescentar uma salada junto. Né? As pessoas acabam acrescentando arroz branco, uma maionese, né, com uma batata ali, mas esquecem da salada. Então, acrescenta uma salada de folhas verdes escuras cruas,
né? Acrescentar bastantes legumes, então esses antioxidantes, esses fitoquímicos da salada já vai ajudar a combater esses oxidantes aí que vai ter na carne. Quero saber o seguinte, uma pessoa que venceu o câncer, fez o tratamento direitinho, faz os exames, o acompanhamento e ela está livre da doença. Que cuidados essa pessoa precisa ter com a alimentação, doutora? Enriquecer a alimentação com os fitoquímicos, né? Se a pessoa tem um câncer, ela já sabe que ela já teve uma propensão a essa doença. Então tem que cuidar da alimentação, né? Esses benefícios não tem como o paciente ter através de um medicamento, é só da alimentação. Então, novamente, incluir esses alimentos com Quer dizer, não é suplementando com uma cápsula que eu vou tomar um polivitamínico. Não, até porque o polivitamínico, vai ter doses bem baixinhas, porque ele fica na prateleira do supermercado, ele vai servir para todo mundo. A não ser que seja um suplemento prescrito por um profissional para você, com alguns fitoquímicos ali, com licopeno, com resveratrol, com uma vitamina C, numa dose um pouquinho maior, que você vai tomar por um período. Tá. Né? O suplemento, ele tem que ser feito por um período. A gente sempre vai ciclar esse tipo de suplemento que vai tomar. Você não vai tomar o mesmo suplemento o tempo inteiro, né? Então, a gente tem uma série de fitoquímicos aí, de antioxidantes, desculpa, que a gente pode estar alterando, né? Mas é incluir na alimentação desse paciente que já teve o câncer, toda a alimentação é esses antioxidantes, que vai combater essa agressão que vai ocorrer nas células, tá? E olha, lembrando que como a doutora começou a conversa aqui, o câncer é uma doença multifatorial. E a gente está aqui, a gente não está propondo uma cura somente através da alimentação, ou a prevenção somente através da alimentação, mas cultivar um espírito mais alegre, perdoar, aprender a perdoar. Leia sobre isso, converse com pessoas sobre isso. Atividade física, a prática da atividade física, que se o seu médico liberou você, corre atrás, meu filho, minha filha, porque isso é cura, é metade do caminho, né, não, doutora? A atividade física, Toru, ela é muito importante. Ela vai ajudar tanto na sensação de bem-estar, porque produz endorfina, né? Mas vai melhorar a recuperação desse paciente, melhora a disposição, o bem-estar, sem contar... Traz alívio, né? Sem contar com todas as alterações, que ajuda a reduzir o colesterol, ajuda a melhorar a questão do diabetes, a glicemia. Então, a atividade física tem que estar presente. Eu falo para os pacientes, não encare a atividade física como uma obrigação. Um fardo. Não poste a foto lá, fala, está pago. Né? Ninguém paga nada com prazer. Encare a atividade física como um prazer. Eu falo para a gente, busque alguma coisa que você goste. Ou uma dança, uma natação, um ambiente legal, um professor que você tenha empatia, mas busque uma atividade física que te dê prazer. Né? E agora eu vou trazer para isso aqui também. Quando você for ao mercado, quando você estiver fazendo a sua lista de compras, eu falei outro dia aqui que eu deixo para fazer o hortifruti depois, porque para não amassar, né? Mas talvez a gente devia levar 2 carrinhos e passar primeiro no hortifruti, passar com fome no hortifruti para ver se enche o carrinho de coisas boas. Sim, exatamente. E não como uma obrigação, é preciso comer brócolis porque eu já tenho caso de câncer na família, eu tenho... Porque isso aqui também pode ser prazeroso, né, doutora? Sim. E buscar também, Teru, não só essa parte, mas buscar que o alimento principal da refeição seja o legume. Legal. Eu trabalho muito essa questão vegetariana, mesmo com os pacientes que são onívoros, que comem carne. Então, busca fazer uma preparação com carinho do legume, né? Fazer um legume assado, colocar os temperos, colocar ervas, temperar ele com azeite, acrescentar vários legumes. Então, procurar fazer preparações para acompanhar essa proteína, caso tenha carne, mas com carinho, né? Faz uma salada bem caprichada, tempere com várias folhas, com vários legumes. Isso vai fazer toda a diferença. E olha, tem prazer, porque eu sou vegetariana, a doutora Nádia também é vegetariana, e a gente come muito. Eu como muito bem, a senhora também come muito bem, né, doutora? Feliz, final de semana, a gente é animada, a gente faz junta a panela lá na nossa comunidade, tudo vegetariano. Ou seja, quando a gente quer, a gente dá um jeito e faz ficar gostoso. Até couve-flor no forno, esses dias a Arlete fez aqui, parecia até, eu falei, Arlete, você tá trazendo carne para o Vida e Saúde, parecia asinha de frango, doutora, porque ela temperou com
com açafrão, com páprica, colocou uma farinhazinha de mandioca, ficou fantástico. Delicioso. E eu falo para o paciente, não prepare sempre do mesmo jeito. Então, uma vez a gente vai fazer os legumes refogados na frigideira. Um dia você vai colocar uma páprica picante, no outro dia você põe um açafrão, no outro dia você põe o curry, que já é uma mistura, no outro dia você pode colocar um alho com algumas ervas. Isso faz toda uma diferença. E as ervas também têm muitas propriedades. Então, plantem em casa manjericão, tomilho, salsinha, cebolinha, o alecrim. Pegue um pouquinho dessas ervas, 2 ou 3, pique e adicione no final da preparação. Quando esses legumes já estão refogadinhos ali, um pouquinho dourados, não muito, porque a gente não pode dourar muito o alimento, não deve dourar muito, adicione essas ervas picadinhas e dá um sustinho. Vocês vão ver como vai ficar com um aroma e um sabor delicioso, né? E aí eu tô percebendo de novo a variedade na alimentação, doutora. Quando a gente olha para o nosso prato, ele precisa ser variado até de dia para dia, né? Não só comer todos os dias aquela mesma refeição. Até para você que come fora, que é obrigado a comer, não dá tempo de voltar para casa para comer a comida da esposa, ou até mesmo só comida, você precisa variar um pouquinho, de repente até o restaurante. Porque se a gente come todo dia arroz, feijão e uma proteína, arroz, feijão e batata, a gente vai estar com deficiência de nutrientes. A dieta fica monótona, Teru. Então, eu falo para o paciente, uma semana você pode comprar a escarola e o brócolis, né? As pessoas que moram sozinhas, ou são só 2 pessoas em casa. Certo. Dali a 5 dias, você vai no mercado, você compra uma couve para fazer uma couve refogada. E a selga, né? Então, cada semana você vai comprar. Porque também se comprar muita coisa, vai estragar na geladeira, é um desperdício. Então, busque ali 2 ou 3 alimentos daquele grupo e consuma eles durante a semana. O câncer não é uma doença fácil. A gente tem visto as estatísticas aumentando, o nosso estilo de vida está intimamente relacionado com o desenvolvimento da doença e também com o tratamento da doença. Mas a decisão está nas nossas mãos. A gente tem que lutar, sim, contra, de repente, um ambiente genético, um ambiente tóxico, mas a gente pode fazer a nossa parte. Agora, doutora, o cuidado com esse alimento, o preparo desse alimento, ele deve ser feito com carinho também, porque quando a gente faz a coisa porque tem que fazer, dá a impressão de que nem absorve direito, né? Exatamente. Eu falo para os pacientes, olhem para os alimentos de forma diferente, né? São os alimentos que vão te salvar, os alimentos é que vão te nutrir, são os alimentos é que vão prevenir essa questão de doenças. Então, se a doença já surgiu ou se ela está no início, não só do câncer, mas qualquer doença cardiovascular, qualquer outra alteração, é o alimento que vai poder curar, é o alimento que vai nos nutrir e ajudar o corpo a combater todo esse processo. Enquanto o paciente não olhar para o alimento como uma forma de prazer, esse processo vai ser sempre mais difícil, né? E o começo é mais difícil porque tem o paladar que ainda não vai estar adequado. De repente está acostumado a maus hábitos. Quando ingere muita gordura, muito açúcar refinado, a língua ela já vai ter um paladar diferente, a microbiota intestinal não vai estar adequada e a língua tem um paladar diferente, porque as bactérias no intestino vão fazer com que você coma o que é alimento para elas. Por isso que tem a compulsão alimentar. Quanto mais doce a pessoa come, mais doce ela vai ter vontade de comer. Entendi. Então, no começo, seja persistente, né? Coloque esses temperos que vai mudar o sabor do alimento. Tá certo, doutora Nádia, muito obrigada por mais uma participação aqui no Vida e Saúde, viu? A gente faz uma pausa e no próximo bloco o doutor César volta a falar aqui no Claramente e ele vai trazer um assunto interessante. Se você tem dúvida do seu namoro ou noivado, será que não é hora de se fazer algumas perguntas para saber se deve seguir em frente ou, de repente, até mesmo terminar esse relacionamento? Bom, e ainda hoje o chefe Thiago Bueno ensina a gente a fazer esse pão vegano sem glúten. A gente volta já já com tudo isso e mais para você.